Meus amados irmãos, então a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, nossa primeira departamental dos homens e das mulheres, né? E nós desejamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. E uma das coisas que eu tenho certeza que todo verdadeiro cristão deseja, e com certeza é o desejo das meninas da diretoria, dos homens, né? Também da diretoria da UPH, é ver uma igreja cheia, motivada, que realmente tem prazer na obra do Senhor, tem um prazer em glorificar a Deus, que cresce, que está junto. Tenho certeza que muitas vezes ansiaram ver as departamentais cheias, né, da SAF. Os homens também se esforçam por isso. Então é algo natural daqueles que verdadeiramente são cristãos. Querer ver a igreja andar com o Senhor, crescer com o Senhor, ser uma igreja viva. Uma igreja viva. Você quer uma igreja viva? Uma igreja que cresça no Senhor de fato. Só que esse desejo de ver coisas boas não é um desejo exclusivo da igreja. Nós vamos ver no mundo, por exemplo, um desejo por paz e amor. Algo que nós vamos encontrar em vários movimentos, inclusive. E esse desejo nós vamos ver, por exemplo, nos movimentos que recentemente vão aparecendo em prol de uma sociedade melhor, em prol de uma sociedade que venha a andar de uma forma mais harmônica. Isso surgiu alguns tempos atrás. Por exemplo, desde que o racionalismo surgiu, nós vamos ver o homem com aquela esperança de que o mundo encontre uma harmonia plena a partir da razão. Quando o homem começou a desenvolver a tecnologia, os estudos científicos, o homem começou a colocar tamanha fé na razão, que então se começou a propagar a ideia de que o mundo finalmente encontraria um tempo de paz e amor e que finalmente não haveria mais guerra, inclusive debaixo do pretexto de que muitas das guerras eram por causa da religião. O que acontece? 2 grandes guerras mundiais. Ou seja, a razão não é suficiente para trazer aquilo que tanto desejamos. Um tempo, uma vida, momentos em que realmente o homem viva plenamente a humanidade. Porque a humanidade, tendo sido feita à imagem de Deus e para a glória de Deus, é da humanidade viver as virtudes e os atributos de Deus. Aquilo que nós desejamos, aquele momento cheio de amor, paz, alegria e coisas dessa natureza, virtudes e atributos que nós encontramos no próprio Senhor, no próprio Deus. O que acontece depois das 2 guerras? O movimento hippie. E exatamente o que é que o movimento hippie vai levantar? Paz e amor. Não é outro desejo, é o mesmo, paz e amor. E agora o paz e amor liberando tudo. Olha, se nós, debaixo da razão, não conseguimos, então vamos liberar geral. E então o movimento se propaga pelo mundo e o mundo não encontrou a paz e amor de jeito nenhum. O mundo entra e mergulha cada dia mais na violência, apatia e problemas dessa natureza. Por quê? Porque ainda hoje nós precisamos encontrar vidas que vivam plenamente a humanidade e mais ainda, que vivam a nova vida em Cristo Jesus de uma forma abundante. Porque nós não encontramos na razão, não encontramos na libertinagem e nem mesmo na religiosidade. Sim, nem na religiosidade. Porque o que nós temos de igrejas espalhadas por aí não está escrito no gibi. Olha para o Brasil, creio que nem dá para contar o número de igrejas novas que surgem. Igrejas de todos os nomes. Como é que um país de mais de 40 milhões de evangélicos não encontrou ainda a paz e o amor? Não encontrou ainda uma vida intensa, uma vida vivida abundantemente com o Senhor, onde todos têm o prazer de viver a beleza daquilo que Deus criou para a sua glória, a própria humanidade. Por quê? Porque a solução não se encontra na razão humana caída, não se encontra no extravasamento das emoções humanas, que também caiu, e também não se encontra na própria religiosidade do homem, mas se encontra no Senhor, no Espírito de Deus que age pela palavra de Deus. E nós vamos para o texto de Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47.
Esse vai ser o ponto de partida, mas nós vamos precisar, obviamente, conhecer tudo o que está ao redor destes versículos. Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor Deus amado, tua palavra é o teu poder para a salvação. Ela é maravilhosa. Ela, Senhor Deus, fala profundamente ao coração daqueles que são tocados pelo teu Santo Espírito. É ela que transforma vidas. É ela que traz verdadeiramente paz, amor para corações, Senhor Deus, corações que foram feitos pelo Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor fale conosco nesta tarde, para que nós possamos crescer e que esta palavra, ó Deus, venha a impactar profundamente o coração de todos os que puderem ouvi-la. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Quantos presidentes, diretorias de ISAF, de UPH, também de mocidade, quantos pastores, inclusive, não anseiam e até se esforçam ao máximo para ver uma igreja que tenha uma vida assim. Me diga, esse texto não é cativante? Você não se sente não só impressionado com a vida da igreja, veja, cheia de paz e amor, não é? Encontramos a paz entre os irmãos, a harmonia, e encontramos um amor intenso entre eles. Não é verdade? Encontramos. E isso chama a atenção. Puxa, como eu queria que a minha igreja fosse assim. Como eu queria que o cristianismo de nossos dias fosse assim, vivendo abundantemente essa vida que Deus tem para dar. O que está acontecendo? Eu me esforço para isso, eu faço de tudo, a gente faz programações, a gente faz isso, faz aquilo, a gente liga, contata, a gente procura fazer com que os irmãos se motivem. Isso com certeza será um discurso comum em nossos dias. Quantos de vocês não já tentaram e se esforçaram para que os irmãos tivessem prazer em estar nos encontros como este aqui? Não é estranho a eles. Também nos dias de Jesus, dos apóstolos, muitos tentaram fazer com que o povo vivesse isso aqui. É só olhar para o Antigo Testamento. Quantas páginas nos contam uma longa história de pelo menos, de Abraão a Jesus, 2000 anos. Exatamente o tempo que nós temos de Jesus a nós. 2000 anos de Abraão a nós. Se contarmos o povo de Israel, vamos arredondar aí então para 1500 anos. Desde o povo saiu, o Êxodo, saiu do Egito, até os dias do Senhor Jesus. 1500 anos. Olha para a história de Israel. E quantos profetas falaram apaixonadamente para que o povo despertasse, tivesse aquele prazer na obra do Senhor, andasse com o Senhor, vivesse a paz e o amor que, falando em termos universais, o homem está cultivando há tanto tempo. E mesmo assim, olhamos para as páginas do Antigo Testamento, o povo, geração após geração, mostra apatia, indiferença, desprezo, e vive cada um a sua vida, cada um cuidando dos seus próprios negócios, cada um cuidando dos seus interesses, cada um vivendo aquilo que é de sua vontade, e deu. Por quê? O que acontece? O texto nos mostra o que faltava, esse é o ponto. O que faltava? Mas para nós irmos ao que faltava em Atos dos Apóstolos,
nós podemos e devemos ir para um texto anterior. Vamos para o texto de Ezequiel, um texto para o qual nós sempre recorremos, Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Ele profetiza dias futuros em relação ao profeta, falando daquilo que era a necessidade do povo para que o povo vivesse dias abençoados como aqueles que nós lemos em Atos capítulo 2. O profeta que está falando do cativeiro, veja, o cativeiro teve como causa os pecados de Israel. Portanto, Ezequiel está falando para um povo que está sofrendo os castigos justos, castigo justo que veio da parte de Deus. E dizendo, olha, aquilo que nós tanto ansiamos, ver um povo vivo, só vai acontecer quando, aí ele diz, versículo 26 e 27, de Ezequiel 36. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Bendita promessa. É essa promessa que nos conduz a Atos 2, bem como outras promessas, como a do profeta Joel. Ou seja, o povo precisava de algo que não tinha percebido. Eles precisavam de um agir de Deus no coração. Vamos pensar aqui em você. O que nós precisamos para que a igreja dos nossos dias seja abundante? Para que a igreja dos nossos dias tenha prazer em Deus? Para que a igreja de nossos dias viva intensamente a comunhão dos santos, a meditação na palavra, a vida de oração, a vida que Deus tem para nós. Ezequiel disse, dar-vos-ei coração novo e espírito novo. Em Atos capítulo 2, acontece que os discípulos estavam esperando a promessa que Jesus havia dito para eles em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eles estão esperando o cumprimento da promessa. Então acontece, o capítulo 2 nos diz que no dia de Pentecostes, estando todos reunidos, e eles estavam em oração, se cumpre a promessa do Senhor. Eles são cheios do Espírito Santo. Então, tendo acontecido a manifestação do Espírito do Senhor, conforme a promessa de Cristo, o apóstolo Pedro se levanta para anunciar a palavra de Deus e, inclusive, explicar o que estava acontecendo. E versículo 16 ele diz, o que ocorre agora, naquele momento, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E assim ele continua com o texto. O Espírito de Deus foi derramado abundantemente. E ao contrário do que talvez alguns pensem ou foquem, o mais importante do texto não é a visão, o sonho ou a profecia, mas a nova vida. O resultado do agir do Espírito de Deus no meio do povo produziu nova vida. Quando o Espírito de Deus age, algo acontece. Pedro prega ousadamente, cheio do Espírito de Deus, e de tal modo pregou que ele foi muito corajoso em dizer para todos os judeus, como nos diz o versículo 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele mostrou para eles que eles haviam crucificado o próprio Filho de Deus. Ou seja, acusou de terem cometido aquele crime contra o Senhor. Ele não teve medo. A ousadia de Pedro. E diz o texto que estas palavras, em vez de produzir ódio, raiva, indiferença da parte dos que ouviram, produziu arrependimento.
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Surgiu no coração deles um profundo sentimento de arrependimento, porque o Espírito de Deus estava agindo. Porque Deus estava falando por meio de sua palavra, por meio do Espírito Santo. Deus então estava quebrantando corações. Quando nós chegamos no capítulo 2, versículo 42 a 47, que nós lemos, o que nós temos é o resultado de quando o Espírito de Deus age. O que fez com que eles tivessem este comportamento que nós veremos, não foi a liderança de Pedro como um homem que sabe conduzir outras pessoas. Hoje nós temos o modismo do coach, né? Está na moda falar sobre liderança. Não foi a liderança de Pedro que levou os judeus ao arrependimento. Não foi uma programação agradável, atraente, que os apóstolos promoveram para que o povo se sentisse interessado em participar da igreja, que fez com que eles tivessem aquela nova vida que nós lemos. Não foi. O que aconteceu é que naquele dia, algo diferente Deus fez acontecer no meio deles que não havia acontecido ainda. Naquele dia, o Espírito de Deus se manifestou abundantemente, sendo derramado sobre sua igreja. E então, dando a eles tanto a ousadia para pregar como igreja, mas também quebrantando corações, para que se cumprisse a promessa do Senhor feita por boca de Ezequiel, de Joel e outros profetas, que o povo de Deus seria convertido pelo Espírito do Senhor. É isso que os nossos dias precisam. É isso. Que pessoas sejam tocadas pelo Espírito de Deus, que fala pela palavra do Senhor, para que tenham prazer na obra do Senhor, para que realmente haja um interesse na igreja do Senhor. O Espírito de Deus precisa agir. Não basta ser religioso. Observe uma coisa interessante. Se nós olharmos para os evangelhos, nós encontramos Jesus falando para quem? Para quem Jesus está falando? Jesus está falando para gregos? Jesus está falando para romanos? Jesus está falando para pessoas de outros povos? Não. Jesus não está falando para pessoas que tinham outros deuses. Jesus não está falando para pessoas que tinham suas religiões. Não está. Para quem Jesus prega durante todos os evangelhos? Para judeus. Significa o quê? Para exatamente o povo de Deus. A igreja visível. Como em nossos dias. O que nós temos em nosso país de 40 milhões de evangélicos é uma igreja visível. São pessoas religiosas à semelhança dos judeus. São pessoas que, atraídas por N razões, porque o pastor é simpático, porque as mulheres e os homens são agradáveis, porque as programações são atraentes, porque o culto é muito gostoso, por N razões, elas são atraídas a uma igreja visível e elas se tornaram membros. A igreja visível é igual aos judeus que era a igreja visível, formavam a igreja visível daqueles dias. E isso não é sinônimo de um povo cheio do Espírito Santo. A igreja visível, ela não é sinônimo da igreja invisível. A igreja visível são aqueles que de alguma forma estão dentro de uma igreja cristã. A igreja invisível são aqueles que verdadeiramente fazem parte do povo de Deus, porque foram convertidos pelo poder do Espírito do Senhor. E nós, por exemplo, encontramos em Romanos capítulo 9, versículo 27, Paulo dizendo: mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, vamos dizer em nossos dias, ainda que os evangélicos sejam 40 milhões, o remanescente é que será salvo. Apenas aqueles que realmente não se dobraram diante de Baal, como nos diz no texto em que Elias está dialogando com o Senhor. De fato, Deus é adorado verdadeiramente por um grupo muito mais reduzido.
Nós queremos ver uma igreja viva, um cristianismo vivo. O que nós precisamos para isso? Nós precisamos que o Espírito de Deus haja. E por isso, Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 3, 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 17 e 18, ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade da nova vida, a liberdade para adorar a Deus, a liberdade do pecado, a liberdade do mundo que jaz no maligno, a liberdade do império das trevas que nos escravizava, a liberdade da carne, a liberdade para viver para a glória de Deus abundantemente. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É isso que falta em nossos dias. Por isso, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele seja gracioso com a nossa geração. Para que as nossas reuniões, os nossos encontros, os nossos momentos sejam cheios de vida, é preciso que a igreja esteja viva. É preciso que a igreja visível tenha vida para que, de fato, o seu dia a dia mostre essa vida. Observem que algo completamente fora do comum da nação de Israel acontece. Eles faziam algo que nunca fizeram. Perseveravam na doutrina sadia, que é chamada de a doutrina dos apóstolos, porque Jesus ensinou os apóstolos. Eles perseveravam na comunhão. Observe que eles tinham amor à palavra. Nos lembra o Salmo 119? Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Para ter prazer na lei do Senhor, é preciso ter o coração cheio do Espírito do Senhor. Para ter amor à lei do Senhor, é preciso ser movido pelo Espírito do Senhor. Não é uma questão de apenas estar dentro de uma igreja visível. Não é uma questão de apenas estar fazendo parte de uma membresia. O fato é que quem move a palavra de Deus não é a retórica do pastor. Não é a boa forma de falar. É o Espírito que faz com que haja interesse. Se você estiver num bom restaurante, tá? O melhor restaurante, o melhor chefe, certo? Pratos até bonitos. Mas se você não tiver um pingo de fome, como uma pessoa que está doente, que normalmente não tem vontade de comer nada. Pensa numa pessoa doente que não tem vontade de comer nada. Talvez você já tenha passado por isso, que isso é comum, não é? E você está no melhor restaurante, com o melhor chefe e com os pratos que, olhando para eles, parecem suculentos. Mas você não tem fome. E mesmo com tudo aquilo de bom, você não vai comer, porque você não tem fome. Você não tem apetite, você está doente. E a sua doença faz você não ter vontade de comer. E você tem tudo aquilo na sua frente e não tem vontade de comer. Como pode? É a igreja que, estando com tudo de bom, tendo a palavra na sua mão, tendo a palavra sendo exposta, tendo todas as bênçãos que Deus derramou sobre nós, como nos diz Efésios capítulo 1, versículo 3, todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com tudo que Deus nos deu. Se o povo estiver doente, sem fome, não haverá apetite. A palavra, por mais bela que seja e seja apresentada à frente das pessoas, não será comida, porque o povo não tem fome, porque está doente. O que acontece é que o Espírito de Deus age neste povo e desperta uma fome insaciável pela palavra, o desejo de se alimentar dela. O povo é despertado pelo Espírito. Não foi Pedro. Por mais que Pedro tenha, de fato, pregado com fidelidade, não foi ele sozinho que fez isso. Porque se a fidelidade do pregador fosse o fator determinante para a conversão dos pecadores, Jesus deveria ter convertido toda a Judéia. Porque ali estava o Filho de Deus. E ele foi morto
por aqueles que ouviram a palavra pregada por ele. E ele foi morto pelo melhor pregador, o próprio Filho de Deus, a palavra viva do próprio Deus. Portanto, foi o Espírito quem deu fome a este povo. Foi o Espírito que fez com que eles perseverassem na comunhão. Onde está o povo no dia a dia? Cada um está cuidando dos seus interesses. Cada um tem o seu trabalho, e deve ter, de fato. Trabalhar, inclusive, é uma ordenança do Senhor. Cada um cuida dos seus afazeres domésticos, cada um tem as suas vontades, seus sonhos, seus desejos, sua forma de, inclusive, se divertir, o lazer e assim por diante. É interessante que eles também são humanos. Esse povo que está perseverando na comunhão, que diz o texto que todos que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Esse povo que perseveravam unânime, todo mundo, unânime, no templo. Para quê? Para orar. Para colocar diante de Deus, para fazer aquilo que hoje seria uma coisa chata. Orar, coisa chata, coisa de velho, chorar, orar, né? Uma coisa que é assim que muitos tratam. Estavam unânimes. Não é um povo diferente da gente. É outra cultura, sim, mas são humanos tanto quanto nós, pecadores tanto quanto nós, falhos tanto quanto nós. Tanto que Tiago nos diz, Elias era homem sujeito às mesmas tentações, mesmos pecados, mesmas coisas, mesmas falhas. Era um homem como nós. E orou ao Senhor. Esse povo que perseverava na comunhão, tinha prazer em estar junto. Não era por acaso. Esse povo que cumpre o que diz o salmista no Salmo 133, quando ele nos diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A comunhão dos irmãos, ela é como a unção divina. A comunhão dos irmãos, ela é agradável e preciosa aos olhos do Senhor. A comunhão, a unidade dos irmãos, é o lugar onde Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Porque, inclusive, Deus mesmo chama em Efésios 2,19 de a família de Deus. Ela é fruto do agir do Espírito de Deus. O amor entre os irmãos não depende da nossa capacidade de fazer programações agradáveis, atraentes, divertidas e gostosas, por melhor que elas sejam, com comida farta como teremos hoje, com momentos dinâmicos como teremos hoje, tudo isso é gostoso. Mas a comunhão, o prazer de estar junto, eu quero estar aqui. Eu não quero estar no cinema, eu quero estar com o meu irmão aqui. Eu quero estar do lado dele. Eu quero estar com a igreja, eu não quero estar agora num passeio qualquer, num lugar outro qualquer, eu quero estar aqui com a igreja. Eu poderia estar em outros lugares, todos poderiam estar em outros lugares, mas querer estar com a igreja para aprender, para também conversar, para dialogar, para crescer junto, para louvar ao Senhor, para orar. O querer estar junto com a igreja e trocar outros momentos, outros lugares, outras coisas por esse momento, como a igreja fazia. Não depende da nossa capacidade de dar ao povo alguma coisa agradável à vista, aparente, mas do agir do Espírito de Deus, movendo o coração das pessoas com o amor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo nos diz: damos sempre graças a Deus, versículo 2, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, o amor verdadeiro na igreja de Tessalonicenses, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, o quê? A vossa eleição. Em outras palavras, que o Espírito de Deus agiu no coração de vocês.
reconhecendo, irmãos, que Deus operou na vida de vocês, que vocês não são só religiosos, que vocês não são apenas uma igreja visível, que vocês são parte da igreja invisível, aquela que compõe de Adão até o último homem que viver e que morará no céu com o Senhor Jesus, e que viverá eternamente com o Senhor, que é herdeiro das bênçãos do Senhor, alvo do Espírito de Deus. Sabe quando a nossa geração terá prazer de estar junto, de desfrutar de momentos maravilhosos como igreja, como esta igreja que perseverava unânime no templo, partia pão de casa em casa, tomava as refeições com alegria e singeleza de coração, prazer, alegria, o desejo de estar junto. Quando o Espírito de Deus realmente estiver agindo nos corações daqueles que talvez hoje sejam só religiosos, daqueles que talvez hoje sejam só membros de uma igreja visível, mas que ainda não encontraram o prazer de viver como membro da igreja invisível, louvando a Deus de todo o coração. O Espírito de Deus agindo na vida do homem, move o homem a ter prazer na igreja do Senhor. Prazer. Tem uma fala da raposinha para o Pequeno Príncipe, que ela diz assim: se vens, por exemplo, às 4, desde as 3 começarei a ser feliz. A ansiedade de encontrar quem se ama. E a igreja deveria ser amada, porque a igreja é chamada de família de Deus. A igreja é o povo que nós amamos. Nós oramos por missionários nos domingos que nem conhecemos. Eu conheço um ou outro ali. Eu conheço alguns pouquíssimos missionários. Mas nós colocamos no slide missionários que nós não conhecemos. Não fazemos nem ideia de quem seja pessoalmente. Mas são irmãos e que nós aprendemos a amar pelo Senhor e oramos por eles para que Deus os abençoe e que Deus seja glorificado na vida deles. A igreja que Deus nos deu é amada por aqueles que amam ao Senhor, porque todas as vezes que nós tomamos a ceia, todas as vezes que nós participamos do pão do Senhor, nós estamos dizendo para todo mundo que somos parte da igreja de Jesus Cristo. É o que Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo, o corpo de Cristo. Um só corpo, porque todos participamos do único pão. A igreja estava vivendo dias maravilhosos de comunhão. Ela tinha prazer de estar junto. A programação daquela igreja, fazendo uma analogia com nossos dias, nos sábados era estar junto como igreja nas departamentais da SAF e da UPH. Era estar junto com os jovens, fazendo analogia com nossos dias. Era o prazer. Aquilo para eles não era uma obrigação. Eu tenho que ir para a programação ali, porque se não for, o Marlon vai dizer, fulano, por que você não foi, né? Ou então lá vão estar as meninas dizendo, mas moça, por que você não esteve presente? Ou então o pastor vai olhar com aquela cara dele, chata aí, e vai dizer, mas rapaz, você não estava? Não. Eles não tinham medo de serem chamados à atenção, porque o amor lança fora o medo. Eles tinham prazer de estar juntos. Como a raposinha falou para o Pequeno Príncipe. E desde as 3 começavam a ser felizes, porque sabiam que às 4 estariam juntos com os irmãos que eles amavam. O prazer de estar junto é um resultado da ação do Espírito Santo na vida daqueles que o Senhor converte. Eles também perseveravam no partir do pão e nas orações. O sacramento, que é a ceia, e as orações. As orações que são falar com Deus, que são colocar tudo diante de Deus. Quantas vezes nesse ano passado, conversando com os irmãos, nas muitas visitas, ou mesmo nas conversas pelo Messenger,
Em todos os momentos que nos encontrávamos e sempre perguntando como é que estão, e aparecia agora um probleminha aqui, outro ali, e vimos então que foi um ano de muitas necessidades financeiras, saúde, problemas familiares, problemas outros, apareceram problemas e mais problemas, e diante desses problemas, onde estavam os irmãos? Quando surgiam os momentos de oração. A oração, vontade, prazer em falar com Deus. Abraão falava com Deus como um amigo falava com o outro. Moisés falava com Deus face a face como um amigo falava com o outro. Prazer de falar com Deus é uma obra do Espírito do Senhor. É o resultado do agir do Espírito de Deus na vida do pecador. Por isso, aqueles homens de coração duro, que foram capazes de concordar com a morte de Jesus na cruz do Calvário, agora estavam perseverando na doutrina, na comunhão e também numa vida piedosa de oração. Estavam unânimes no templo todos os dias, e não era apenas na quinta-feira, como nós fazemos de praxe, orando juntos como igreja nas quintas-feiras. Era todo dia, porque eles tinham prazer de falar com Deus. Assim como alguém que de fato ama tem prazer de conversar com o outro. Não é assim? Você não percebe quando a pessoa quer conversar com você? Deus também sabe quando as pessoas querem conversar com Ele. Quando a oração não é só uma fórmula mágica, em que as pessoas estão esperando que ao dizer em nome de Jesus, tchan, 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 aconteça tudo o que elas precisam. A oração como uma expressão de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus. A oração como uma expressão de amor a Deus, porque a oração é um diálogo, é o nosso relacionamento com Deus se manifestando pelo meu falar, eu falando com Deus, eu orando. Nós queremos ver uma igreja viva. Nós queremos ver uma igreja cheia, não só nos cultos dominicais, mas uma igreja que tenha prazer de andar. Não vai ser fazer café da manhã, almoço e janta para tentar prender e atrair as pessoas que vai resolver o problema. Não vai ser. O que nós precisamos para que a igreja esteja realmente cheia, com prazer de estar ali, glorificando a Deus como igreja, como família, é a presença do Espírito Santo. Então o que a gente tem que fazer? E meninas da SAF, homens da UPH, ora, Senhor, ora. Coloquem diante de Deus a igreja, para que a igreja seja de fato cheia do Espírito Santo. Religiosidade não é sinônimo de verdadeiro cristianismo. E nós vemos isso na história do próprio cristianismo. Épocas em que foi necessário levantar uma voz profética como a de Lutero, como a de Calvino, e como hoje estamos fazendo, para que a igreja volte ao primeiro amor, para que a igreja volte aos princípios, para que a igreja volte a ser mais cheia do Espírito do que de tradições, mais cheia da palavra de Deus do que de suas crendices pessoais. A igreja precisa que Deus opere nela, porque a religiosidade não resolverá o problema. E eu encerro lembrando as palavras do profeta João Batista. João Batista pregou para multidões. E então chegaram os fariseus e de longe só assistiam. Filhos de Abraão, religiosos, inclusive líderes, dentre eles doutores, homens do Sinédrio, a cúpula do povo de Deus daquela época. Olhavam com desdém, desprezo, indiferença. João Batista fitou os olhos neles e disse: não digam que vocês são filhos de Abraão e que por isso estão salvos, que por isso não tem que se arrepender dos seus pecados e que por isso não tem que ouvir a palavra profética chamando ao arrependimento. Porque eu digo para vocês que até mesmo das pedras
Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então se arrependam. Orem para que a igreja dos nossos dias esteja cheia do Espírito Santo. Porque onde há o Espírito de Deus há liberdade. Onde há o Espírito de Deus há vida. Onde há o Espírito de Deus há uma igreja cheia que tem prazer de viver, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua palavra, Senhor, que é o teu poder para a salvação. Fala aos corações poderosamente pelo teu Espírito, Senhor, para que, ó Deus, não seja a retórica de um pastor e nem o conhecimento que o Senhor deu pela graça, mas seja o teu agir poderoso na vida de cada um, falando pela tua palavra, para que o seu nome, e só o teu nome, Senhor, seja glorificado na conversão, no arrependimento e na mudança de vida de cada pecador que venha a ser transformado. Receba a nossa oração e continue abençoando, ó Deus, este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.